quanto à nossa missão enquanto instrutores, tá? Então, a nossa missão não é ficar buscando exercício para curar o aluno aqui, exercício para curar o aluno ali. Nossa missão enquanto instrutores de Pilates é conhecer o método, é explorar o método. Muito boa noite! Estamos ao vivo hoje para falar sobre exercícios de Pilates versus filosofia. Afinal de contas, o que está por trás do Pilates clássico? Eu sou a Francine Rodrigues. Se você não me conhece ainda, sou instrutora de Pilates clássico já há 10 anos e vou falar aqui um pouquinho sobre o Pilates todas as terças e quintas às 20h20, sempre com um tema diferente. E hoje, então, nós vamos falar sobre isso. Afinal de contas, o que está diferente? Qual essa diferença entre os tipos de Pilates que existem? Então, você deve ter ouvido falar entre Pilates clássico, Pilates contemporâneo. Que diferenças são essas entre Pilates clássico e Pilates contemporâneo? E o que difere, então, o Pilates clássico de outros tipos de Pilates? Bom, então acho que para começar a live de hoje, vamos primeiro esclarecer, então, o que é o Pilates clássico? Bom, Pilates clássico, né, nada mais é do que o Pilates vindo com uma linhagem do Joseph Pilates, ou seja, nós temos o Joseph Pilates em cima, os elders dele embaixo, as pessoas que estudaram diretamente com Joseph Pilates embaixo, e quem estudou com algum desses elders e está se fazendo formação, está então na segunda geração. Os elders, as pessoas que se formaram com Joseph Pilates, estão na primeira geração, quem está abaixo deles está na segunda geração. Eu sou uma instrutora de Pilates de terceira geração. Isso quer dizer que quem me ensinou, minha teacher training, estudou com Romana Krizanovska, que foi discípula direto do Joseph Pilates. Então, dentro do Pilates clássico, a gente consegue ver essa linha do tempo, ver de onde a pessoa está ligada a algum elder. O Pilates contemporâneo, nem sempre a gente consegue fazer essa ligação. E acaba colocando junto, agregando junto ao Pilates, às vezes, outras terapias, como treinamento funcional, fisioterapia. Então, é um pouco diferente. Os exercícios são diferentes, às vezes, até mesmo os equipamentos e acessórios são diferentes daquilo que Joseph Pilates criou. Então, para resumir, Pilates clássico, basicamente, é o mais próximo daquilo que o Joseph Pilates criou, tá bom? Originalmente, Joseph Pilates chamava isso de contrologia e não Pilates. Hoje que nós conhecemos como Pilates, né, que é o sobrenome dele, tá bom? Mas mesmo dentro do Pilates clássico, existem várias linhas dentro do Pilates clássico, né? A gente pode dizer que cada um desses elders, cada uma dessas pessoas que estudaram com Joseph Pilates, são uma linha. Então, nós temos a linha da Romana, a linha da Lolita San Miguel, a linha do Ron Fletcher, né? Então, cada discípulo do Joseph traz com eles um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua interpretação do método. Por que isso? Se a gente vai dar aula de Pilates para uma pessoa que é muito flexível, a gente vai fazer as adaptações necessárias para aquele corpo que é flexível e vai dar aula para aquela pessoa com a necessidade que ela tem. Agora, se a gente pega uma pessoa que tem um corpo mais rígido, a gente vai aplicar os exercícios de Pilates para as necessidades daquela pessoa que é mais rígida. E ela vai ter um outro tipo de Pilates. Então, às vezes, o exercício pode ser o mesmo, mas cada um vai levar o exercício para si de maneira diferente, para sua necessidade. E aí, quando essas pessoas se tornam instrutores de Pilates, carregam consigo o seu aprendizado, a sua interpretação, e assim vai se construindo linhagens de Pilates. Por isso que quanto mais pertinho da fonte a gente for, mais próximo do ensinamento do Joseph Pilates estaremos. E quanto mais longe, mais o telefone sem fio vai trabalhando e mais afastado do que o Joseph Pilates criou estaremos. Então, por isso que dentro da linhagem do Pilates clássico, a gente consegue traçar essa linha do tempo e ver qual é a ligação da pessoa com o Joseph Pilates, certo? Nada de certo nem de errado no Pilates contemporâneo. Eu não conheço, não trabalho com Pilates contemporâneo, então não vou falar com vocês aqui sobre Pilates
contemporâneo. Eu conheço Pilates clássico, é com ele que eu trabalho há 10 anos, é com ele que eu consigo os resultados com os meus clientes e é ele que eu ensino para os meus alunos que serão futuros instrutores de Pilates de 4ª geração. Certo? Bom, Fran, mas afinal de contas, entendi Pilates clássico, Pilates contemporâneo e agora, qual é então a relação dos exercícios de Pilates, a filosofia, qual o sentido dessa live de hoje? Me explica. Seguinte, gente, eu vejo muitos instrutores de Pilates preocupados em aprender repertório de exercícios. Quer saber quais exercícios para aluno que tem hérnia de disco? Quais exercícios para aluno que tem cifose? Quais exercícios para aluno que tem escoliose, hiperlordose? Para um aluno que está para gestante? Quais exercícios eu vou trabalhar? Enfim, fico preocupados em ter cada vez mais repertórios de exercícios novos, exercícios. E falta, às vezes não, na maioria das vezes, saber um pouquinho antes dos exercícios, a base, a filosofia do método, o objetivo do método. O que é o Pilates, o que eu quero com o Pilates, qual o objetivo de eu estar ensinando Pilates para o meu aluno, onde eu quero chegar com o meu aluno. Porque se você não souber isso, a base, não souber qual é o seu objetivo dentro do Pilates com o seu aluno, você vai estar sempre querendo buscar mais exercício, porque acha que Pilates é isso, né? É um repertório de exercícios que eu vou trocando, vou montando sequências e vou aplicando e vou alterando uma aula e outra. E aí seu aluno continua com dor, chega uma hora que ele não evolui mais, chega uma hora que vocês não sabem mais o que fazer porque não tem mais exercício, tá lá perdido sem saber o que fazer. E aí fica recorrendo a cursos de finais de semana, fica recorrendo a formações curtas e rápidas para achar soluções rápidas, ou pior, vai para o Google, né? Chega lá no Google e procura exercícios de Pilates para dor lombar e olha lá quais são os exercícios e às vezes cai umas furadas, né? Cai em exercícios que já não são mais de Pilates, o seu aluno está lá também sem ter resultado, continua com a dor na lombar, continua sem ter o crescimento dele, fica estagnado, fica frustrado, você também fica frustrado e pior, às vezes até sem cliente, né? E às vezes nem sabe no que está errando, no que está acontecendo. Então, minha proposta na live de hoje é trazer para vocês, antes de exercícios, vamos ver qual é o nosso objetivo dentro do Pilates com o nosso cliente, o que a gente quer, por que a gente dá aula de Pilates para o nosso cliente, qual é o nosso propósito, né, dentro do Pilates. Então, dentro dessa, vou fazer várias lives com vocês, a gente vai entrar em assuntos pertinentes, mas na aula de hoje eu queria entrar um pouco nessa questão da filosofia. Ah, Fran, já sei, tu vai falar dos 6 princípios do método. Todo mundo fala dos 6 princípios do método, eu tô cansada, eu já sei de cor. Respiração, controle, centralização, fluidez, calma. Eu vou falar dos princípios do método, sim, mas não quero que você decore os princípios do método. Eu não quero que você tenha os princípios na ponta da língua. Eu quero que você saiba como colocar os princípios do método na sua aula de Pilates. Só assim você vai estar trabalhando Pilates. Porque se na sua aula tem música, se na sua aula o seu aluno fica conversando, se na sua aula você demonstra exercícios, você não está ensinando Pilates com todos os princípios. Porque o aluno precisa estar concentrado, buscar dentro dele mesmo essa força, buscar dentro dele mesmo as capacidades dele. E se você está demonstrando exercícios, seu aluno está fazendo mímica. É diferente. Dentro do Pilates, dentro da nossa linhagem clássica, e vou falar aqui um pouco do meu método de ensino, então... vamos esquecer um pouco linha clássica, linha contemporânea e vamos falar um pouco do meu método de ensino, tá? Você já sabe qual é a linha que eu trabalho. Mas no meu método de ensino, eu não demonstro exercícios, eu não coloco música, para que meu aluno possa trabalhar dentro da tríade corpo, mente e espírito, proposta por Joseph Pilates. Então, se você ainda não leu o livro do Joseph Pilates, eu recomendo fortemente que você leia. Ele tem 2 livros, tá? É o Return to Life e o Your Health, tá? Tem em português, tem traduzido, inclusive numa versão compilada com as duas obras, tá? Então, Sua Saúde e Retorno à Vida pela Contrologia. São 2 livros escritos por Joseph Pilates. E quem se diz instrutor de Pilates tem obrigação de ler este livro. E ele é baratinho, tá? É R$50 na Amazon. Então, procurem esse livro, estudem o livro para entender qual era o objetivo do Joseph Pilates
quando ele criou a contrologia. De qualquer maneira, eu vou explicar aqui para vocês brevemente o que é essa tríade corpo, mente e espírito. Vocês sabem que yoga foi criado há milhares de anos, é muito mais antigo que Pilates, então com certeza o Joseph Pilates teve influência do yoga quando ele criou a contrologia, né? Na época chamava de contrologia. E dentro, então, dessa filosofia do método, a gente tem essa ideia de trabalhar o corpo através do controle da mente para elevar o espírito. E isso é muito parecido com o objetivo dentro da prática do yoga, tá? De trabalhar corpo, mente e espírito, né? De achar o nirvana, como diz no yoga, né? No Pilates, a gente não tem esse objetivo do nirvana, mas temos esse objetivo de estar concentrado, trabalhar através da mente, né? De buscar essa elevação do espírito. E aí, para Joseph Pilates, quando fala de condicionamento físico, de ter um bom condicionamento físico, para ele não é só ter um corpo esculpido, bonito, significa estar disposto para fazer as tarefas do dia, né? Não estar cansado, indisposto, sem vontade de nada. Então, a ideia do Joseph Pilates, inclusive, é que todas as pessoas pudessem praticar Pilates das suas casas. É por isso que ele criou a Wunda Chair, que é uma das cadeiras do método Pilates, que é uma poltrona para ter em casa e que ela vira um equipamento de Pilates, né? E tem também, então, os exercícios de solo. Também a gente pode praticar de casa ou num gramado, num dia bonito. A gente pode praticar de qualquer lugar, não precisa de muita coisa, né? Tendo algo para a gente deitar, para proteger nossas costas do chão, a gente já pode praticar os exercícios ali, tá? Então, a ideia do Joseph Pilates era permitir que as pessoas tivessem essa disposição, esse bem-estar, essa qualidade de vida e terminassem o treino com a sensação de que tiveram uma ducha interna, né? De que estão dispostos para o que tiver que fazer no dia. Essa era a ideia do Joseph Pilates. E naquela época, ele não tinha uma organização do sistema de exercícios dele, né? Então, eu estava falando isso para as minhas alunas na última aula, que não tinha essa organização de iniciante, intermediário e avançado. Isso foi criado depois, né? Essa inteligência, essa organização dos exercícios. Então, talvez tenha diferença de uma escola para outra. Você pode observar que algumas escolas têm uma lista de exercícios iniciantes diferente de outras escolas, porque não tem uma regra montada por Joseph Pilates. Cada linha de escola determinou a sua. Lembra que a gente já falou de linha, né? Quem estuda com a Romana, segue linha da Romana. Quem estuda Ron Fletcher, tem uma linha de exercício com Ron Fletcher. Quem estuda com Jay Grimes, tem outra sequência. Então, talvez de uma escola para outra, isso se modifique, tá? Então, eu montei uma sequência para minha metodologia de ensino, tá? Não diferente disso, são os princípios do método. Então, na verdade, esses 6 princípios do método, não foi Joseph Pilates que listou ele, colocou eles num livro e decidiu, esses são, a partir de hoje, esses são os princípios do método Pilates. Não foi assim. Ele falava muito em back connections, lower connections, up connections. Ele falava de conexões do corpo, eu ia dizer do body, do corpo, conexões de partes do corpo. Entendendo as ideias que ele ia passando, 2 alunos do Joseph Pilates que escreveram esses princípios do método, que foi a Gail Stein e o Philip Friedman. Eles escreveram um livro em 1984. Então, após o falecimento do Joseph Pilates, que foi escrito esse livro, com os princípios do método. Mas esses princípios são tão verdadeiros em relação à aplicação dos exercícios que o Joseph Pilates trazia, que até hoje muitas escolas de Pilates continuam utilizando esses princípios. E eu vou passar aqui um pouquinho rapidamente com vocês sobre esses princípios, tá? E não pode ser diferente, né? O princípio da respiração é o primeiro. E não porque a gente vai ensinar a respirar logo de cara na primeira aula, a gente vai ficar ensinando respiração para o aluno os 50, 45, 50, uma hora de aula. Não é isso. Joseph Pilates trazia a respiração em destaque e falava que deveria ser a primeira lição, mas não que a gente tinha que guiar a aula inteira o nosso aluno como respirar, né? Não era essa a ideia. Mas que sim, que ele lamentava pelo fato das pessoas dependerem na sua vida de respirar, mas nunca explorarem a capacidade respiratória ao máximo. Nunca aprenderam a respirar corretamente, utilizar a sua respiração de forma mais efetiva.
Era nesse sentido que se traz esse destaque, né? A gente nasce respirando e a última coisa que a gente faz ainda antes de morrer é respirar, né? A gente dá o nosso último suspiro. Então, é uma coisa que a gente faz a vida inteira, mas não para explorar, para estudar e tentar melhorar a nossa capacidade respiratória. Às vezes, até pelo contrário, né? As pessoas perdem capacidade respiratória pelos hábitos de vida. E é aí que entra a contrologia, é aí que entra as nossas aulas de Pilates. Melhorar a qualidade de vida, melhorar os hábitos de vida e, em consequência disso, melhorar a respiração. Tá, Fran? Mas dá para falar sobre respiração? Vamos falar de respiração um pouquinho. Dentro do Pilates, a respiração vai ser trabalhada. Não em todos os exercícios, em alguns exercícios específicos que trabalham a respiração. Então, tem alguns exercícios, como, por exemplo, o 100. Acho que quem é instrutor de Pilates já ouviu, seja clássico ou contemporâneo, já ouviu falar do 100, já conhece o 100, sabe como que ele é. O 100 é um exercício que tem 10 respirações profundas. A gente inspira durante 5 movimentos de braço, durante 5 tempos, né? E 5 segundos, se quiser falar. E a gente expira durante mais 5 tempos, mais 5 movimentos de braço. Então, é um exercício que trabalha a respiração do início ao fim. E, por acaso, ele é o primeiro exercício na sequência do Pilates de solo. Então, a gente já inicia os exercícios de Pilates com um exercício respiratório, que é o 100. Talvez aí a gente encontre um pouco do que quer dizer a primeira lição, né? Deve ser a primeira lição. Talvez fosse uma mensagem subliminar dizendo que o 100 é o primeiro exercício e ele deixou ele como primeiro exercício. Não sei. Mas, de fato, o 100 é o primeiro exercício da sequência e ele é um exercício respiratório. Dentro do 100, a gente já vai aprender que se nós não soltarmos o ar, tudo que tiver no pulmão, nós não conseguiremos puxar o ar. Então, a gente só vai conseguir melhorar a nossa capacidade inspiratória, a nossa capacidade de puxar o ar, se nós expirarmos profundamente, soltando todo o ar. E talvez aí crie uma confusão, achando que, então, no Pilates, a expiração tem que ser forçada, eu tenho que soltar o ar de forma forçada. Não é forçada, é profunda. Tá, mas o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que você vai soltar todo o ar do pulmão. Todo o ar. Vai botar todo o oxigênio para fora. E quando você fizer isso, aí você abre espaço para uma inspiração profunda. Aí você consegue inspirar mais. Mas se você soltar o ar pouco, você vai puxar o ar pouco. Porque você vai estar ocupando ali um espaço no seu pulmão, né? Então, você precisa exalar todo esse ar para fora. Joseph Pilates, no livro dele, ainda fala, né? Bota todo esse ar puro, toda essa sujeira para fora, para abrir espaço para um ar limpo, né? Ventilar seu pulmão, ventilar a sua casa, ventilar a sua morada interna. Então, essa é a ideia do Joseph Pilates, né? De a gente fazer uma expiração profunda para conseguir fazer uma inspiração profunda. Além disso, quando a gente faz uma expiração profunda, a gente ativa uma musculatura que é acessória para expiração. Então, a gente tem os músculos que fazem a respiração. Um deles, o mais conhecido, é o diafragma, né? E que tem uma respiração involuntária. Por isso, a gente consegue respirar sem precisar ficar pensando nisso. A gente inspira e expira naturalmente. Então, a gente consegue inspirar e expirar sem precisar ficar pensando, né? Mas, quando a gente está fazendo um exercício vigoroso, vocês reparam que a respiração se torna mais ofegante, a musculatura a caixa torácica começa a trabalhar mais, né? E aí, essas musculaturas que começam a trabalhar e movimentar a nossa caixa torácica se chamam as musculaturas acessórias. Então, tem alguns músculos que participam desse momento da respiração. E se a gente coloca essa musculatura de forma consciente para trabalhar, a gente melhora a nossa ativação central, tá? Então, a gente vai contar não só com os nossos músculos abdominais, mas todos os músculos acessórios que auxiliam na expiração. Então, aí tem um segundo motivo para a gente dar uma ênfase maior, a gente prestar um pouco mais atenção no momento de soltar o ar, né? E tentar explorar essa expiração. Primeiro, para melhorar a inspiração e segundo, também para ter uma ativação central maior, né? Que a gente chama, às vezes, de powerhouse, né? No Pilates,
essa ativação do nosso centro de força, tá bem? Então, isso é a respiração dentro do Pilates. Não uma respiração forçada, mas uma respiração profunda. E por isso que eu digo para os meus alunos focarem naquela frase do Joseph, de que o movimento cura. Joseph falava que o movimento cura, não que a respiração cura. Então, se o aluno tá ali, se embananou com a respiração, você está tentando colocar o exercício que tem respiração, por exemplo, o 100, com o movimento, e o seu aluno não está conseguindo fazer o 100, travou porque ele não consegue fazer a respiração no tempo que você quer, tudo bem. Deixe o seu aluno se movimentar e só peça para ele respirar profundamente. E mantenha esse trabalho que ao longo do tempo, o próprio exercício vai ajudar o seu aluno a melhorar a capacidade respiratória dele. Ao longo do trabalho, os próprios exercícios vão fazer o trabalho dele. E aqui, me veio agora à mente uma frase do Jay Grimes, que ele fala isso, né? Deixe que o trabalho, o work, né? O The Work, que era a formação dele, deixe que o trabalho faça a mudança. Não mude o trabalho do Joseph. Não mude os exercícios do Joseph. Não mude o que Joseph Pilates criou. Deixe que os exercícios façam a mudança. Então, a gente não precisa ficar pensando, nossa, como é que eu vou ajudar o meu aluno a melhorar a respiração? Continue dando para ele os exercícios de Pilates. Os próprios exercícios vão ajudar ele a melhorar. Então, quando você começa a entender o sistema Pilates, o sistema Contrologia, você tira um pouco da sua responsabilidade, dessa necessidade de querer ser um fator corretivo, de querer ajudar o seu aluno, de querer arranjar uma maneira dentro de você para descobrir como ajudar o seu aluno, né? Seja um pouco mais humilde e entenda que você, na verdade, está sendo um guia, você está sendo um intermediário entre o método criado por Joseph Pilates e o seu aluno. Você não tem que descobrir como corrigir coisas no seu aluno. Você apenas tem que escolher os melhores exercícios para o seu aluno. Saber identificar no corpo dele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Mas agora, se você estiver lá no Google buscando exercício para acabar com a dor lombar do seu aluno, você não vai saber o que indicar. Você tem que conhecer os exercícios de Pilates. Você tem que saber como aplicar os exercícios de Pilates para cada tipo de aluno, para cada corpo. Essa é a sua missão enquanto instrutor de Pilates. Estudar o método para saber como aplicar no seu aluno. E não inventar e descobrir exercícios para tratar algum tipo de dor. Isso já tem, né? Isso já tem vários métodos, inclusive, que funcionam muito bem. Um deles é o Pilates. Se você escolher o seu instrutor de Pilates, use o método Pilates para isso. Tá bem? Bom, viu como vai muito além de só um princípio? Respiração. Tem que trabalhar a respiração com o meu aluno? Não, tem muito mais, tá? E a gente pode falar aqui de respiração por muito tempo. Eu, inclusive, quero trazer uma live só sobre respiração, porque realmente dá para explorar bastante a respiração. Mas vamos para o próximo princípio? O próximo princípio é a centralização ou estabilização. O que é isso? É trabalhar a partir de um centro estável. Por isso que é centralização ou estabilização. Então, o princípio de trabalhar através do centro para as extremidades. Então, quando eu vou orientar o meu aluno para fazer os exercícios de Pilates, eu primeiro oriento essa ativação central. E a gente vai ver muitos instrutores de Pilates falando, né? Contrai abdômen, contrai abdômen, contrai abdômen. E essa simples frase rendeu uma boa discussão, né, com os meus alunos em referente assim, o que é contrair o abdômen? É fazer força? Ou é encolher a barriga? O que é a contração, né, do abdômen, né? Como que eu faço com o aluno a fazer essa ativação central? E eu também já falei aqui só sobre contração abdominal, porque eu sei que é algo complexo e que muitas vezes as pessoas não aprenderam, não entenderam o que é essa contração abdominal. Então, contrair o abdômen, muitas vezes, gera uma pressão interna. E essa pressão, às vezes, vai para baixo, onde temos o assoalho pélvico, às vezes vai para frente, onde temos nossa parede abdominal, às vezes vai para trás, onde temos a nossa coluna e a região lombar, ou pode ir para cima, que vai para os nossos órgãos, para o nosso crescimento, vai contra a gravidade. Então, quando a gente fala de contrair o abdômen
dentro do Pilates clássico, dentro da nossa linha aqui de estudo, a gente vai falar de contrair o abdômen para dentro e para cima. And in and up, né? Como a gente vê alguns instrutores falando. Essa ideia de para dentro e para cima é justamente para que quando o seu aluno contrai o abdômen, ele não faça uma pressão contra o assoalho pélvico, o que isso pode gerar mais para frente perda urinária. Claro que não porque ele está fazendo exercício ali com esse tipo de força, mas se você deixa o seu aluno fazer essa contração com pressão para a parede do assoalho pélvico, já começa a não trabalhar, por exemplo, os músculos do assoalho pélvico, né? E os músculos do assoalho pélvico fazem parte do nosso powerhouse, né? Os músculos da coxa, os músculos do glúteo, assoalho pélvico, todos os abdominais, todos os músculos abdominais fazem parte, extensores da lombar. Então, quando a gente fala de trabalhar de um centro estável, a gente não está falando só do abdômen, a gente está falando de toda essa região. Então, a ideia de puxar o abdômen para dentro e para cima permite que eu não crie essa pressão contra o meu assoalho pélvico e nem contra a minha parede abdominal. Porque se meu aluno já tem esse assoalho pélvico enfraquecido, porque passou por várias gestações, ou porque, enfim, em função da idade, o assoalho pélvico já está enfraquecido, e aí pode ter prolapso de bexiga nas mulheres, pode ter perda urinária. Quando a gente está falando de hérnia, né? Quando vai a pressão para a parede abdominal, e aí o meu aluno tem algum tipo de hérnia, ou tem diástase abdominal, e mesmo quando vai a pressão para trás em direção à região lombar, e esse aluno talvez esteja perdendo a curvatura do lombar, ou gerando pressão na lombar. Enfim, a gente não quer criar nada, nem tipo de desalinhamento e desequilíbrio no corpo. Então, para onde que a gente pode levar essa pressão? Para cima, tá? Quando a gente fala de ativação de centro e a gente vai orientar o nosso aluno quanto a contrair o abdômen, é para dentro e para cima, mesmo com essa ideia de encolher, de puxar o abdômen para dentro. Porque daí, quando ele estiver puxando o abdômen para dentro e contrair o abdômen ao mesmo tempo, ele vai estar fechando, então, essa musculatura, mas sem deixar que a pressão desça ou vá para frente e para trás. Ela vai ir para cima. Então, quando eu vou falar do princípio de centralização, de estabilização, eu vou fazer essa ativação, mas não só do abdômen, de todos os músculos do powerhouse, para estabilizar o centro de força dele. E quem está participando ali daquela conexão desses músculos do centro de força? A pelve, né? Então, quando a gente fala de estabilizar, eu vou olhar muito para a região lombar e pélvica do meu aluno. Então, quando ele estiver fazendo os exercícios de Pilates, eu vou olhar para essa região no primeiro momento e observar. Enquanto ele está fazendo o 100, ele consegue deixar a pelve dele na horizontal, ou ele acaba fazendo uma anteroversão do quadril, a pelve dele sobe e a lombar dele está forçando em vez de estar aprofundando o abdômen, e eu vou ver o abdômen dele subindo. Então, quando eu falo do princípio de estabilização, de centralização, é isso. Eu quero que ele faça o exercício mantendo esse centro de força ativo, e depois eu vou ver as extremidades. Depois eu vou olhar a perna, depois eu vou ver o braço, depois eu vou ver o restante. Tá bom? Então, vejam que vai muito além do que simplesmente trabalhar de um centro ativo. Inclusive, guia a nossa orientação como instrutores. Para onde que eu vou olhar, para onde que eu vou perceber o meu aluno fazendo esse exercício. Próximo princípio é o princípio da concentração. E eu já vi que a Fernanda está aqui, né, Fê? A gente estava falando sobre isso no nosso último encontro de mentoria. Concentração é extremamente necessário para que o nosso aluno esteja presente na aula. Porque se meu aluno estiver fazendo os exercícios, pensando nos boletos que ele tem para pagar, pensando no que ele tem para fazer ali depois, ou ainda no que aconteceu antes, ele não vai estar 100% concentrado na aula dele. Ele não vai estar 100% presente na aula dele. E o que isso vai implicar? Qual o problema disso, né? É que ele não vai estar ativando a musculatura dele de forma tão eficiente quanto se ele estivesse concentrado na aula, ouvindo o seu comando verbal, ouvindo o som da sua voz e tentando dar o máximo dele durante os exercícios. Tem um termo no Pilates que a gente fala que é squeeze the juice, né? Que é espremer o suco, ir ao máximo. E a gente quer isso. São poucas repetições, mas bem feitas. Só que para ser poucas repetições, o aluno tem que estar ali presente. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu não uso música nas minhas aulas. Minhas aulas são em silêncio.
E a Fernanda, né, que tá aqui, ela já gosta de ouvir música. Então a gente tá falando, sim, muitas pessoas gostam de ouvir música e tudo bem ouvir a música, mas evitem músicas que tenham letras, canções, né? Músicas, principalmente música em português. Se é uma música em inglês, às vezes as pessoas até não entendem, né? Bota uma música árabe, algo assim. Mas às vezes o próprio ritmo da música acaba interferindo, né? Se é uma música um pouco mais lenta, o aluno vai acabar querendo fazer algo mais lento, e daqui a pouco tá lá no 100, que é um exercício super vigoroso. Não dá. E é a mesma coisa ao contrário. Daqui a pouco é uma música super agitada e você está querendo que seu aluno se concentre, faça com mais precisão os movimentos, mas a música está muito enérgica. Então, um som ambiente, uma música baixinha, que tenha mais som instrumental, vai ser possível sim manter a concentração. Só não deixa, né, um axé tocando, né, uma música super animada, que isso sim pode acabar atrapalhando. Eu tenho alguns clientes que gostam de ouvir música e acabam botando rádio. Eu como instrutora, acabo nunca levando música, não é que eu não reforço, eu não estimulo ter música nas aulas de Pilates. Mas às vezes os clientes querem, gostam de ouvir música, e aí tudo bem, a gente deixa bem baixinho no ladinho, lá uma musiquinha calminha. E no final das contas, acho que eles acabam nem prestando atenção na música, porque eu falo tanto e falo alto que a música acaba ficando em segundo plano. E às vezes, mas muitas vezes, eu comento alguma coisa na música, ou um aluno comenta alguma coisa na música, tipo, faz tempo que eu não escuto essa música, nossa, essa música de quando eu era jovem, algo assim, e que um ou outro nem estava prestando atenção na música. E isso é ótimo, tá? Porque a ideia é realmente estarmos concentrados no exercícios e deixar a música lá rolando, tá? Então, esse princípio da concentração. Como que eu faço para o meu aluno estar concentrado em aula? Porque beleza, tu já falou, eu não posso botar a música, mas o que mais eu posso fazer para que o meu aluno esteja concentrado? Então, uma das coisas que eu faço é, claro que não numa primeira aula, não nas primeiras aulas logo de cara, mas ao longo do tempo que eu vou criando intimidade com o meu aluno, eu passo a dar algumas responsabilidades para ele. Então, desde a primeira aula, eu falo o nome do exercício, eu oriento o movimento e chega um determinado momento em que eu falo para ele, faça mais 2 repetições. E se ele não prestou atenção no que ele estava fazendo, no que eu estava comandando para ele não vai saber o que fazer, ele vai ficar paralisado. E eu vou daí guiar ele para mais uma e dizer, isso, mais uma vez, porque daí ele já se antenou que a próxima ele vai ter que fazer sozinho, sem ficar reproduzindo o que eu estou falando para ele. E aí eu preciso que ele tenha essa responsabilidade para eu ter um espaço para poder orientar ele contra outros detalhes, dar informações mais precisas para ele sobre o exercício. Mas para isso eu preciso que ele continue em movimento. E eu preciso que ele escute o que eu estou falando. Outra coisa que eu faço é começar a passar a responsabilidade para ele de contar as repetições. Porque eu tenho muito mais a oferecer para o meu cliente do que simplesmente ficar do lado dele repetindo isso. 1, 2, 3. Gente, a gente estuda, não é para ficar do lado do cliente contando o número de repetições, né? Daí depois tira um sarro, né? Que a gente só sabe contar até 10, é por causa disso que a gente só fica contando. Então, deixa o seu cliente contar. Nem que seja assim, como é que eu vou começar a passar essa responsabilidade para ele, né? Eu vou guiar, vou orientar ele por 3, 4, 5 repetições e vou dizer para ele isso, agora faz mais 5, continue e faz mais 5, continue e faz mais 3, ele vai ter que contar. E eu deixo meu aluno fazer, às vezes eu peço para ele, faz 10 repetições, né? Faz mais 5 repetições. E eu vejo que ele já fez 5, 6, 7, e eu deixo eles fazerem um pouco mais, até que ele olha para mim e diz, será que já deu? Daí eu digo, não sei, eu pedi mais 5, já foi? Né? Para ele ver, por mais que eu tenha percebido que ele já passou, eu deixo para ele ver que, olha, então é sério, é para eu contar, é para eu estar aqui, é para eu estar presente, eu não posso ficar pensando em outras coisas, eu tenho que estar pensando no meu corpo. E a minha responsabilidade enquanto instrutor é que durante esse tempo não fique lá mexendo no celular, olhando para as unhas, não. Nessa hora é a hora que eu vou pegar o meu raio-x, o meu olhar clínico e vou olhar para ele e ver o que ele precisa melhorar. Se é ativação central, se é alinhamento, se é mais conexão de membros inferiores, membros superiores, eu vou daí ter espaço, esse é o meu momento de dar mais informações para ele. Então, eu vou cada vez trazendo mais esse aluno para mim. E nada disso vai acontecer se eu simplesmente me deitar no meu tapetinho e mostrar para ele. Agora, tu vai fazer esse exercício, 10 repetições. Quando eu demonstro o exercício,
E claro, gente, não estou falando daquele exercício que é super difícil. Se você já tentou explicar, tentou construir, o aluno não conseguiu, vai para o tapetinho e demonstra. Eu uso esse recurso quando é necessário. Eu só tomo o cuidado de, por exemplo, vou mostrar um exercício que é invertido em cima da cabeça e não estou aquecida, porque daí eu posso me machucar. E eu tenho que cuidar da minha integridade física também para conseguir fazer os meus atendimentos. Mas, eventualmente, se tem a necessidade de mostrar algum exercício para um aluno, eu vou mostrar. O que não pode é isso se tornar um hábito e uma regra. Se em toda aula eu mostro algum exercício, deixa de ser uma exceção. Porque quando eu demonstro o exercício, eu quebro tudo isso. Meu aluno vai simplesmente fazer uma mímica. Ele não vai pensar se ele está começando através do centro de força, ele não vai precisar estar concentrado, ele só vai reproduzir aquele movimento. Todos os próximos princípios que a gente vai ver também se perderam, tá? Então, eu preciso conduzir o meu aluno pelo som da minha voz para que ele olhe para o corpo dele e descubra que a perna dele faz isso, que a perna dele faz aquilo e como que ele chega naquele movimento. E aí ele vai estar concentrado, aí ele vai estar comigo. O próximo, então, que a gente vai falar é o princípio do controle. O que é o princípio do controle? O aluno está no controle do movimento. Bom, é bem meio óbvio, né? Não é nada subjetivo. O que é estar no controle? É estar no controle, né, Fran? Como assim? É conseguir fazer os exercícios, saber fazer os movimentos, é estar no controle dos movimentos. Mas como é que a gente sabe que o aluno está no controle do movimento? A gente precisa que ele esteja concentrado, para ele poder partir a partir do centro de força, para que ele use a respiração para ajudar a ativar o centro de força. Então, percebe que se o aluno já não estiver concentrado, ele não vai conseguir fazer ativação central e ele não vai usar a respiração para melhorar essa ativação central, logo ele não estará no controle dos movimentos. E eu quero que ele faça poucas repetições, mas repetições bem feitas. E eu só vou conseguir isso se ele estiver no controle dos movimentos. E para isso, os outros princípios têm que estar presentes, principalmente da concentração. Começa tudo aí, na concentração. Estar concentrado para poder fazer o uso de todos os princípios do método. Quando a gente fala concentração, controle, centralização, a gente está falando de mais um princípio do Pilates, que é o princípio da precisão. Precisão nada mais é do que fazer os exercícios com total precisão, com alinhamento da cabeça aos pés. E como que a gente faz isso? Com os 3 Cs: controle, centralização e concentração, tá? Então, esses 3 Cs têm que estar presentes para o aluno ter precisão nos movimentos. Então, se ele está com o centro ativo, ele está concentrado e ele está no controle dos movimentos, ele vai fazer os exercícios com precisão. E eu posso utilizar a respiração para me ajudar a trabalhar essa precisão com o meu aluno, para que ele não fique disperso, para que ele fique atento. Eu posso utilizar. O que eu não posso é tornar a minha aula um ins e ex exaustivo, que o aluno vai oxigenar tanto que vai sair até tonto da minha aula. Meio tonto e até meio enjoado, vai ser uma experiência ruim, tá? Então, menos preocupação com a respiração e muito mais com o movimento, tá? Só garanta que seu aluno esteja respirando, que ele não esteja trancando o ar, tá? Então é isso, o princípio da precisão é executar cada um dos movimentos com total detalhe, com total precisão, de forma correta. E a partir do momento que eu vejo que ele tá com a precisão, de que ele tá com a forma correta, tá, mas como é que eu vejo que é isso, né? Vamos voltar um pouquinho. Bom, se eu falei que precisão é estar com os 3 Cs, um dos 3 Cs é centralização, né? Ou estabilização, lembra? Então, é para trabalhar a partir do centro e tem um centro estável. Isso quer dizer que ele vai movimentar as pernas dele e ele não vai perder o alinhamento da pelve, se ele está deitado de barriga para cima, né? Decúbito dorsal. Ele vai estender a perna e o quadril dele não vai ir junto com a perna, ele não vai ficar dançando o quadril, a lombar, o abdômen dele também não vai ficar expandindo e contraindo. Isso é estabilidade, tá? Isso é estabilização. É isso que eu vou trabalhar, principalmente num aluno iniciante. Depois que o aluno começa a avançar, a gente perde um pouco o foco disso, passa para outra parte do corpo dele, tá? Mas vamos focar aqui na centralização e ativação de centro. É para ali que eu vou olhar. É isso que eu quero que meu aluno tenha. Um centro ativo. Agora, se ele faz um movimento perdendo a ativação de centro, ele já não está na precisão do movimento, tá? Então, precisão do movimento é reduzir intensidade, reduzir velocidade,
fazer o exercício com mais calma e precisão e alinhamento. Agora, se à medida que ele vai aumentando a intensidade, ele vai perdendo essa precisão, ele vai balançando, perdendo equilíbrio, perdendo ativação muscular, eu diminuo a velocidade, eu trago esse aluno para um exercício mais preciso para manter, então, todos os princípios do método, tá? Bom, se o aluno conseguiu manter esse centro ativo, tá concentrado, não tá distraído, enfim, eu consigo botar fluidez no exercício. É acelerar? É fazer rápido? Não necessariamente. Mas é não parar. Na precisão, eu faço pausas. Traz, para, alonga, para, retorne, para. O movimento é mais pausado, tá? Como a gente ensina, na verdade, isso é um pouco até de uma informação pedagógica, né? Quando a gente vai ensinar técnicas de vôlei, técnicas de futebol, técnicas de handball, a gente pega aquele movimento e corta ele e vai criando aquele movimento até que tem um salto, por exemplo, do handball, né? Vai dar saltos, quantos passos vai dar para fazer o movimento. A gente pode usar isso para o atletismo, enfim. Então, a gente corta o movimento, faz ele mais pausado e depois a gente faz ele fluido, né? Faz o movimento direto, faz o movimento sem pausa. Então, a gente constrói o movimento, né? Primeiro treina e depois faz o movimento completo. É a mesma coisa no Pilates, tá? Então, a gente treina a precisão, treina o detalhe, treina o movimento, treina alinhamento e aí vai pela fluidez, que é não fazer pausa naquele exercício. Não necessariamente vai ser rápido, né? Mas não tenha mais pausas. E quando que vai ser isso? Quando o aluno já entendeu todo, né? Então, quando que a gente vê um aluno fazendo com fluidez? Você já deve ter visto pessoas praticando Pilates, executando os exercícios de Pilates, que parece, assim, uma coisa muito fácil, uma pluma, né? Algo suave. E quando a gente vai fazer, a gente se treme todo, né? E vê que não é nada fácil. Então, essa pessoa que faz esse exercício com fluidez, ela já entendeu o método Pilates como um todo. Ela já consegue executar os movimentos com graça e com leveza, sem perder o controle, o detalhe do movimento. Ela transita de um exercício para o outro de maneira que a gente nem percebe que trocou o exercício, porque ela faz essa transição com um outro exercício, né? Então, isso é a fluidez, tá? Essa transição de um exercício para o outro sem quebrar o ritmo. Então, não quebrar o ritmo. E como que eu vou fazer para que o meu aluno consiga chegar nesse auge, nesse ponto? Trabalhando fluidez com ele desde a primeira aula. Sim, tá bom aqui. Talvez eu tenha me exagerado, né? Primeira aula. Se o aluno nunca fez nada, ele é super limitado, não tem coordenação motora nenhuma, controle motor nenhum. Talvez a gente tenha que fazer a primeira, segunda, até a terceira aula mais precisos, né? Trabalhando detalhes de movimento, criando, construindo com ele esse entendimento do próprio corpo. Mas depois disso, eu já começo a colocar momentos de precisão, momentos de fluidez. Como eu falei para vocês, desde a primeira aula eu já passo a responsabilidade para o meu aluno de contar os movimentos dele. Então, eu já posso começar a guiar ele durante os exercícios e deixar as 2 ou 3 últimas repetições ele fluir no movimento. Dizer, segue assim, faz mais 2 e faz mais 3 e observar o que acontece. Para daí ser um momento de eu ver onde que estão as fraquezas dele. Porque o método Pilates é isso. A gente não precisa se preocupar em como curar o corpo do nosso aluno. É muito prepotência. A gente só vai guiar o aluno dentro do Pilates. Os próprios exercícios vão fazer todo o trabalho. Inclusive, os próprios exercícios vão mostrar para a gente onde estão os pontos fortes e os pontos fracos do nosso aluno. Os exercícios já fazem isso. Tá bem? Gente, falei. Então, eu vou finalizar nossa live de hoje falando quanto à nossa missão enquanto instrutores, tá? Então, a nossa missão não é ficar buscando exercício para curar o aluno aqui, exercício para curar o aluno ali. Nossa missão enquanto instrutores de Pilates é conhecer o método, é explorar o método. E eu sei que tem muita coisa além do Pilates clássico, muitos exercícios além do Pilates clássico, e que se a gente abrir o YouTube hoje vai ter um monte de coisa, e que é muito fácil de se perder. Ainda mais agora numa geração que sempre fala, pensa fora da caixa, olha para fora da caixa, vai para fora da caixa, porque o Pilates clássico é uma caixinha limitada. Não é, gente, é muito mais do que isso. O Pilates tem muito a ser explorado dentro do Pilates clássico, e se você pensa que ele está dentro de uma caixinha,
Explora o que tem dentro da caixa antes de sair da caixa. Olha o que tem dentro dessa caixa. Vê o que dá para fazer com tudo que tem dentro da caixa. Depois, olha o que tem em cima da caixa, do lado, embaixo. Com certeza você vai achar muita coisa para explorar. Tem muita coisa dentro do Pilates Clássico para a gente estudar juntos. E agora, todas as terças e quintas, às 20h20, eu vou trazer aqui um assunto para a gente debater, tá bom? Certo? Muito obrigada por hoje. Obrigada por quem ficou até aqui. Beijo.